Olá, pessoas lindas que me assistem, como vocês estão? Eu tô muito feliz porque eu pensei que só as pessoas que me conhecem iam se inscrever no meu canal. E hoje eu vi e eu tenho 52 inscritos. Quem são essas pessoas? Eu queria mandar um beijo pra vocês por se inscreverem no canal, por consumirem meu conteúdo. Eu tô fazendo isso por diversão mesmo, porque eu preciso de alguém pra conversar sobre meus livros, né? Não tenho ninguém pra conversar sobre. E eu queria conhecer mais vocês, então se você não me conhece pessoalmente, se você não é meu amigo, comenta aqui embaixo. Quero saber o que vocês mais gostam de ler e tudo mais. E hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu leio muito desde criança, né? E as pessoas costumam me perguntar quais as regras para ler, como deve ser lido um livro. E eu sempre achei essa pergunta muito problemática, né? Porque eu sempre pensava, eu leio o livro desse jeito e ninguém precisa ler um livro do jeito que eu leio, né? Então o que eu fiz? Eu joguei no Google regras para leitura e eu fiz uma listinha de regras e eu vou comentar cada uma dessas regras aqui com vocês. Comentar o que se aplica a mim e o que não se aplica a mim. Mas vamos começar. Eu achei num dos sites aí que eu pesquisei que um leitor não pode pular páginas. Gente, esse é um assunto muito problemático, porque quando eu era criança eu pulava páginas. Eu lembro que eu li aquela série, aquela trilogia, né, que chama Hush Hush, que eu vou deixar a imagem aparecendo aqui pra vocês. E eu pulei muitas páginas, porque tinha personagens que eu não gostava, e quando eles estavam dialogando, eu achava chato. E daí eu pulei muitas páginas. Eu lembro que eu pulava também a apresentação, eu pulava os agradecimentos e eu pulava até os textos de apoio, isso quando eu tinha meus 12 anos, né? Hoje em dia eu não pulo mais página, eu leio o livro de cabo a rabo, leio até os agradecimentos, leio até as orelhas dos livros, porque eu acho que isso me enriquece, isso é bom pra mim. Só que assim, se você quiser pular páginas, se você quiser, não quero ler os agradecimentos, não vai adicionar nada à minha leitura. Então você não lê os agradecimentos, você pula as páginas dos agradecimentos. Ninguém vai estar lá para vigiar você lendo e falando, você pulou essa página, você não pode pular página. Ninguém vai estar lá para isso. A leitura é sua, o momento de leitura é seu, faça com ele o que você quiser. Outra regra, não sujar os livros. Antigamente eu sujava muitos livros, porque eu era uma criança um pouco descuidada, né? E eu emprestei um livro para minha irmã. Vou tentar achar ele aqui um segundo. E eu emprestei um livro para minha irmã, O Mágico de Oz. Eu vou colocar em outro ângulo para vocês verem a condição que tá esse livro. Tá todo riscado, tá todo acabado assim. E ela era muito novinha, sabe, quando eu emprestei esse livro para ela. Então talvez ela não tenha tomado tanto cuidado quanto eu tomo hoje em dia com os meus livros. Mas assim, gente, a minha visão sobre livros, eu não sujo meus livros. Hoje eu tomo cuidado com os meus livros porque eu quero eles na estante bonitos. Mas assim, eu empresto meus livros. Eu sei que emprestar os livros faz com que eles fiquem usados. E um livro, ele é pra usar. Ele é pra ler, ele é pra abrir a página, ele é pra folhear. E uma hora ou outra vai acabar sujando, sabe? Eu lembro que eu comprei aquele livro, Destrua esse Diário, sabe? Quando eu era pequenininha. E eu me diverti muito destruindo o diário. Óbvio, eu não destruo livros, tá? Mas um livro, ele é pra ser usado. Hoje eu tomo cuidado de não comer enquanto eu tô lendo. Só no Kindle, né? Quando eu tô lendo no Kindle, eu como. Eu tomo cuidado de não deixar meu pássaro perto dos livros, porque eu sei que ele vai fazer cocô nos livros. Mas assim, se você não tem esse apego, e se o livro for seu, se o livro não for seu, tome mais cuidado. Se o livro for de uma biblioteca, não rabisque, não suje, não faça nada. Tome cuidado, trate ele como se fosse uma peça super valiosa de um museu. Mas se o livro for seu, você faz o que você quiser com o livro, entendeu? Se você tem esse desapego de que pode sujar o livro e tudo mais, você suja, você faz o que você quiser, de verdade. Outra coisa que eu vi, né, é não ver o filme antes de ler o livro. E isso se aplica muito a mim, porque eu perco totalmente o ânimo de ler um livro depois que assistir um filme. Mesmo eu sabendo que no livro vão ter muito mais componentes que vão enriquecer minha experiência com a história. Mas assim, gente, se você gosta de assistir o filme e depois ler o livro, não tem problema. São experiências diferentes, são contextos diferentes, né? Você tá aí estimulando áreas do seu cérebro diferentes.
E assim, se você quiser só ler o livro e não assistir o filme, qual o problema? Se você quiser só assistir o filme e não ler o livro, também não tem problema nenhum. A outra regra que eu acho que não se aplica a mim, e também as pessoas falam que elas não fazem isso, mas eu acho que as pessoas fazem isso, é não julgar o livro pela capa. Gente, quem não julga o livro pela capa? Eu tava rolando a lista de livros no Kindle esses dias, né? Pelo celular, que eu consigo ver em cores. E eu via cada capa feia, cada capa horrível. Eu pensava, eu não vou ler esse livro porque essa capa é horrível, não dá vontade. Então assim, eu julgo o livro pela capa, sim. Óbvio que tem alguns livros que eu acho a capa feia, mas que eu vou pesquisar mais sobre a história, que eu vou saber mais sobre o enredo e tudo mais, e eu me interesso, eu acabo lendo, mas assim, eu acabo julgando o livro pela capa, assim. Já comprei livros pela capa. Até o primeiro livro que eu comprei, que é o Ponte para a Terabitia, eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem a resenha que eu fiz desse livro. Eu comprei porque eu achei a capa bonita. Então, assim, não tem problema se vocês julgaram o livro pela capa também. Outra coisa que eu vi é não julgar o livro pelo seu gênero. Eu não julgo a pessoa que lê o livro, porque assim, cada um lê o que quiser. E eu acho ridículo esse pensamento das pessoas que falam: ah, você lê clássicos, então você não pode ler infanto-juvenil. Você lê só infanto-juvenil, ah, então você não conseguiria ler um clássico. Claro que você consegue. Esse julgamento é ridículo, porque você lê o que você tem vontade de ler no momento. Eu gosto de ler clássicos, mas tem dias que eu não tô querendo ler clássicos. Eu não quero ler um livro denso que vai me fazer cansar, que vai, tipo Proust. Eu não quero ler um livro assim às vezes. Então vou lá e leio Harry Potter, sabe? Então não tem problema nenhum. E eu julgo no sentido de, eu sei que esse livro vai ser mais fácil que esse. Eu acho que esse tipo de julgamento não tem problema. Mas o julgamento de você deve ler só clássicos, você deve ler só não sei o que, eu acho ridículo, eu acho que não tem que ser feito. A outra regra, que eu vou juntar duas regras aqui que eu achei na internet, é não dobrar páginas de livro pra marcar, assim, dobrar a orelhinha, sabe? E não escrever no livro. E eu acho que cai naquela mesma discussão do apego, né? Às vezes, eu gosto muito de colocar post-its no meu livro. Então, aqui tem um exemplo. Esse livro, olha aqui, ele tá cheio de post-it. Eu amo colocar post-it no meu livro. Só que às vezes eu tô lendo em algum lugar, normalmente eu deixo assim. O post-it, ele fica colado normalmente no marca-página. Só que às vezes eu vou pra algum lugar e eu leio, e às vezes esse lugar acaba demorando mais do que eu tava esperando e acaba meus post-its. O que eu faço? Eu dobro a orelhinha da página chegando em casa. Eu desdobro a orelhinha da página, coloco o post-it e pronto. E eu escrevo muito nos meus livros. Eu vou deixar imagens para vocês de livros que eu escrevi muito nas bordas, nas margens. Alguns não cabem, eu coloco até post-it por cima das palavras mesmo e escrevo. E eu acho que cai na mesma discussão do desapego. Porque tem pessoas que gostam de escrever nos livros e tem pessoas que não gostam. Eu gosto, e eu gosto quando um livro vem escrito. Então, por exemplo, eu compro um livro do sebo e ele já vem escrito nas margens. Eu acho isso absurdamente gostoso, porque você pega e você vai lendo, e você vai lendo as anotações das outras pessoas, e você vai vendo as impressões que outras pessoas tiveram desse livro, ao mesmo tempo que você tá lendo ele. Então, assim, eu acho isso super legal, super gostoso. Eu não acho que deve escrever em livros que não é seu. Aquela história de tome cuidado com o livro que não é seu, porque outras pessoas vão ler, tipo, biblioteca, essas coisas. Agora, se for um livro que você vai ficar pra você, ou que você vai trocar num sebo depois, eu acho tão tranquilo escrever. Mas assim, se você não gosta, também não tem problema nenhum. Aí, uma coisa absurda que eu achei foi não ler novamente um livro. Gente, por quê? Por que não leria novamente um livro? Eu não consigo conceber essa ideia. Tem pessoas que não gostam de releitura. Tudo bem não gostar de releitura. Não faça releitura se você não gosta de releitura. Mas ter uma regra falando que você não pode ler novamente um livro. Tem livros que eu já li tantas vezes, como por exemplo Harry Potter. Harry Potter é a segunda vez que eu tô lendo agora. A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch eu leio quase uma vez por ano. Alice nos Países das Maravilhas. Eu também já reli muitas vezes Alice nos Países das Maravilhas. Então assim, qual o problema de reler livro? Eu não entendi. Outra coisa que eu vi é não ler à frente da página que estamos. E assim, hoje eu não faço mais isso. Não
necessariamente porque eu não gosto de spoiler. Eu gosto até de ler textos de apoio antes de ler alguns tipos de livros. Eu acho que é importante pra mim. E esses textos de apoio têm spoiler às vezes. Mas quando eu era criança, eu tava assim lendo um livro e eu queria muito saber o final. Então eu ia lá para as 2 últimas páginas, eu lia as 2 últimas páginas. Isso sanava a minha ansiedade, fazia com que minha leitura fluísse melhor, porque eu já sabia o final, não ficava naquela ânsia de, nossa, quero ler rápido porque eu quero chegar no final, eu quero saber o final, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu não ficava nessa ânsia. Então também não tem nenhum problema você ler o fim do livro antes de você ter terminado o livro. E também não tem problema você ler mais de um livro de uma vez. Para algumas pessoas, esse negócio de ler mais de um livro de uma vez funciona, e tem outras pessoas que não funciona. Pra mim, no caso, funciona muito bem. Por quê? Porque eu me entedio muito fácil com uma história. Então, por exemplo, eu não consigo ficar lendo aí horas e horas e horas a mesma história. Eu mudo de livro e é uma história diferente e eu volto a me engajar na leitura. Então, pra mim, é muito importante ler vários livros de uma vez, ler várias histórias de uma vez só. Mas pra algumas pessoas não funciona. E daí? Não tem problema também. Mas assim, não poder fazer isso, vamos falar agora um pouquinho sobre o não poder, né? A gente, os leitores, têm que soltar essas amarras que tem com regras de leitura. Vamos ser mais relaxados. Não relaxados do tipo, deixa pra lá, mas relaxados do tipo relax mesmo, sabe? Vamos ser mais calmos com a leitura, não vamos ficar julgando a leitura das outras pessoas, sabe? Eu li esse ano um livro da Sophie Kinsella porque eu queria um livro que me desse uma sensação de quentinho no coração, um livro só pra divertir mesmo. Então eu acho que esses preconceitos, né, essas regras de leitura não devem existir. Cada um lê o que quiser, a hora que quiser, no momento que quiser, do jeito que quiser. Eu acho que a média de leitura da população, principalmente brasileira, já é muito baixa para você ficar pondo regras. Então, assim, vamos ser felizes, vamos ler o que a gente quer, vamos ler do jeito que a gente quer, vamos ser menos arrogante e achar menos que só porque você lê um certo tipo de livro você é superior a outra pessoa, porque você não é, uma vez que você lendo já é uma grande coisa, independente do tipo de livro. Então, o objetivo desse vídeo, de eu ter feito esse vídeo aqui que fala um monte de coisa e fala um monte de regra e discute as regras, é mostrar que não tem que ter regras, sabe? Você cria suas próprias regras de leitura e se você quiser mudar suas regras de leitura ao longo da vida, você muda. Quando eu era criança, minhas regras de leitura eram uma e hoje eu mudei totalmente. Eu não sou mais a Mayra que lê os mesmos livros, lê do mesmo jeito que uma criança lê. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse livro. Se você tem algum hábito estranho de leitura, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Eu amo saber o hábito de leitura das outras pessoas. E alguns eu até incorporo nas minhas leituras, porque eu penso, nossa, e se eu começar a fazer isso? Aí é super legal fazer isso e eu fico fazendo isso por um bom tempo. Então contem pra mim nos comentários. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. O canal é novo, então ajuda muito você se inscrever no canal. E também me sigam nas redes sociais, porque lá eu tô tentando ser mais presente e postar mais sobre as minhas leituras. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.